Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. TV Século XXI. Cada dia mais perto de você. TV Potiguar. Cada vez mais pensando em você. Natal se prepara para festejar Nossa Senhora da Apresentação. Consagração a Nossa Senhora contou com aproximadamente 600 pessoas. A história do Padre João Maria, o Santo de Natal. No Ação Pastoral, a Renovação Carismática Católica. Outubro é o mês missionário. Vamos saber sobre como ser missionário. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro. O Jornal da Arquidiocese está no ar. Boa tarde. Boa tarde. Cerca de 600 pessoas se consagraram a Nossa Senhora no último final de semana. Confira na matéria. A comunidade, fundada há 8 anos, está presente em várias paróquias da cidade e mesmo fora do estado. Ela está inserida em Natal. Nossa sede é lá em Natal, Barro Vermelho, nossa casa de formação. Mas nós temos também a casa de retiro, Discípulos da Mãe de Deus, que é na divisa de Parnamirim com Macaíba. E temos também várias missões fixas em Ceará-Mirim, em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em cidade satélite, agora também abrindo currais novos em Parnamirim e também grupos de consagração nas diversas paróquias que nos convidam. O estudo dos documentos da igreja são a base para a formação do consagrado. Com certeza é uma alegria nós, como comunidade, termos a nossa formação própria. Então nosso arcebispo Dom Matias nos deu o imprimato e a aprovação diocesana de 3 livros, que é o Totus Tuus, Manual Preparatório para a Consagração à Virgem Maria, Consagra-te, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, e também o Devocionário Discípulos da Mãe de Deus, que são livros com orações e fórmulas específicas para se consagrar à Virgem Maria no método de São Luís de Montfort. São livros que são tesouros da igreja, porque com a aprovação diocesana passam a fazer parte da igreja e facilitam a vida dos fiéis, que essa consagração é algo muito antigo, que se faz novo nesse modelo apresentado pelos discípulos da Mãe de Deus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão deixada por Jesus encontra eco nos membros da comunidade Discípulos da Mãe de Deus. Como Maria, o consagrado à Virgem Maria, são novas Marias no mundo. Eles devem buscar imitar a Virgem Maria no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Então, são modelos a serem seguidos. E também pessoas que anunciam, estão sempre em missão. Todo consagrado à Virgem Maria é um missionário por excelência. Ele quer mostrar a todos a importância e a beleza que é se consagrar à Virgem Maria. Então, vamos chamar de agentes multiplicadores. É como aqueles que querem contar e convidar a todos para fazer parte daquela descoberta, daquele grande tesouro que é a consagração à Virgem Maria. O amor maternal de Maria aqueceu os corações de todos os presentes no retiro. Você se lembra daquele dia que Cristo estava na cruz, de braços abertos, e disse assim: João, eis aí a tua mãe? Desde lá esse encontro está programado no coração de Deus. Se nosso Senhor entregou João, a sua mãe, ele queria te integrar, ele queria te entregar, ele queria entregar a todos nós. O que a Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus é organizar essa entrega. Então, o que é que nós fazemos? Nós passamos alguns meses nas diversas paróquias, levando as pessoas ao conhecimento da verdade, da fé, dos dogmas da igreja, e lançamos uma proposta para ela ou para você que talvez esteja nos assistindo. Consagra-te, ou seja, entrega-se à Virgem Maria e um novo reino nos irá construir. Esse encontro são 2 dias. Nós trouxemos alguns padres também de fora e também da nossa arquidiocese e eles estão pregando, falando para as pessoas aquilo que é ser da Virgem Maria e tudo aquilo que é da Virgem Maria é de Jesus. Encontro consagra, tem uma proposta de consagração. A celebração eucarística, presidida pelo padre Luiz Carlos, foi o ponto alto do Consagra-te. Eu vejo com esperança e com otimismo e com gratidão a Deus, porque notei uma acolhida muito boa. Parece que a semente foi colocada em solo fértil
E creio que se ela crescer com toda essa vivacidade, Deus permita, ela vai produzir muitos frutos para a glória de Deus e para a santificação das almas. 23 casais da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, em João Câmara, vão celebrar o sacramento do matrimônio. A celebração comunitária vai acontecer neste sábado, 22, às 7 da noite, na Capela de Nossa Senhora Aparecida, no bairro Boa Vista. A Arquidiocese de Natal começa hoje uma preparação de um mês para a festa de Nossa Senhora da Apresentação. Saiba um pouco sobre o que vai acontecer neste ano. Livre és Maria, por Jesus nos braços, nas ondas do mar. Daqui a um mês vai ser realizada a festa de Nossa Senhora da Apresentação da paróquia da Catedral Metropolitana de Natal. O pároco da Catedral, Padre Ayrton Salles, explica o tema da festa desse ano. A festa de Nossa Senhora da Apresentação, na sua 258ª edição neste ano, vai refletir um tema de inspiração nas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, mais especificamente o número 30 do documento 94 da CNBB, e o tema será: com Maria e José, a Igreja de Natal transborda Jesus. Há 20 anos, o beato João Paulo II esteve em Natal e inaugurou esta cripta que abriga o Santíssimo Sacramento. Na preparação para a festa de Nossa Senhora da Apresentação, a Igreja de Natal vive uma programação especial em homenagem ao beato e ex-papa João Paulo II. De hoje, dia 21, até o dia 31, várias atividades serão realizadas em honra ao João Paulo II. Amanhã, dia 22, de 6 às 9 da noite, vigília aqui na capela que abriga o Santíssimo Sacramento. Durante este período, estarão em exposição no subsolo da catedral peças utilizadas pelo beato João Paulo II quando esteve em Natal. Nós teremos durante todo o novenário, de 12 a 20 de novembro, a reflexão, como disse, deste tema, dos vários capítulos do documento, e teremos também momentos bem especiais de confraternização, de alegria, de evangelização, com o novenário, mas também com a quermesse, que acontece a cada ano. Todos os anos, a Arquidiocese de Natal publica a revista Rosário do Potengi na época da festa. Este ano, o novenário. Nós tínhamos em outros anos a revista e o livro do novenário, com o qual os fiéis participam da novena, cantam, rezam, e este ano a revista trará a novena de Nossa Senhora, bem como a missa de Nossa Senhora, de maneira que não mais publicaremos um livreto para o fiel participar do novenário e da missa de Nossa Senhora. Na revista ele encontrará todas as orações, cânticos para toda esta participação também. A festa de Nossa Senhora da Apresentação, Fernanda, é uma tradição que mobiliza muitos fiéis da Arquidiocese de Natal. Isso, Ataã. Também a festa marca o início dos festejos natalinos da cidade. A paróquia de São Pedro Apóstolo do bairro do Alecrim crismou 71 jovens no último domingo, 16. A cerimônia aconteceu na Igreja Matriz. Confira na reportagem. A paróquia de São Pedro Apóstolo, a segunda igreja mais antiga da Arquidiocese de Natal, com 92 anos de história, realizou no último domingo, dia 16, o sacramento da crisma para 71 jovens da comunidade. A celebração foi conduzida pelo arcebispo de Natal, Dom Matias Patrício, e concelebrada pelo padre Islan Alves, pároco da São Pedro, padre Lopes e diácono escolástico. A crisma é a confirmação da presença do Espírito Santo na vida do jovem. Dom Matias, arcebispo de Natal, fala um pouco mais sobre esse sacramento na Igreja Católica e a sua importância para a caminhada cristã. O sacramento da crisma faz parte daquele sacramento chamado na Igreja de Sacramentos da Iniciação Cristã. Juntamente com o batismo e a Eucaristia, ele forma esse trio de sacramentos de iniciação cristã. E ele particularmente é o sacramento que, pelo dom do Espírito Santo, que é recebido pela unção, capacita a pessoa para a missão de anunciar a boa nova aos humildes, àqueles que necessitam. O pároco da São Pedro, padre Islan, explica o que significa esse momento para a paróquia e de que forma os jovens poderão se engajar na igreja a partir de agora. Esse momento é importante não somente pelo fato de eles receberem o sacramento do crisma, mas para que a partir daí eles possam
assumir este compromisso, esta responsabilidade de servir com fidelidade a Jesus Cristo e a sua igreja. O sacramento do Crisma confere ao fiel os dons do Espírito Santo em plenitude, fazendo passar da infância para a idade adulta, pois é considerado o sacramento da maturidade cristã. Para ser crismado, a Igreja pede uma formação de 2 anos, para que o jovem possa estar bem preparado para receber o sacramento. Edinaldo José, catequista de São Pedro, conta como é feito esse trabalho. A preparação é feita o seguinte: todo sábado, às 19h30, nós temos uma apostila que seguimos juntamente com as capelas, né? Então a gente se prepara todo sábado a partir das 19h30, né? Com a parte de catequese, como dinâmicas de orações e tudo que a Igreja Católica nos oferece, né? O crismando Emerson Nogueira, da Capela Nossa Senhora da Conceição, fala sobre a importância de receber o sacramento. Como o próprio crisma já diz, né? A confirmação em Jesus Cristo, seguir o seu caminho, e levar a palavra para todos aqueles que precisam, que ainda não teve um encontro com Jesus. Então esse é o nosso trabalho, que é seguir os passos de Jesus Cristo. Daqui a pouco você vê no quadro Ação Pastoral a renovação carismática católica. E ainda uma matéria sobre o Padre João Maria, o Santo de Natal. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Natal? Assine o Jornal A Ordem, um informativo semanal com notícias, reportagens, entrevistas, visão da igreja, dicas de livros e muito mais. Com ele, você fica sabendo de todos os eventos que acontecem na Arquidiocese de Natal. Assine 3615-2800. F2 Filmes. Participe do Jornal da Arquidiocese. Envie sugestões de matérias e entrevistas para o e-mail pascom@arquidiocesedenatal.org.br ou envie uma mensagem para o Twitter @arquinatal. Natal está em oração pela beatificação do Padre João Maria. Saiba mais sobre a história deste santo homem na matéria. João Maria Cavalcante de Brito. Pelo nome você pode não saber quem seja, mas se eu contar um pouco do seu testemunho e disser que é considerado o santo de Natal, você logo vai saber quem é. Padre João Maria. Desprendimento e generosidade são traços marcantes desse homem considerado pelo povo como santo. Padre João Maria, aqui em Natal, ele trabalhou pelos pobres, pois o seu lema era ser tudo para todos. Ele não media esforços para chegar junto onde tinha um humilde, um excluído, um enfermo, uma pessoa que realmente necessitava do evangelho e necessitava também de coisas materiais. Padre João Maria fez a catequese, os grandes sermões acompanhados por muitas pessoas, saía aqui da Praia do Meio até a Catedral Nova, que antes era um terreno, ele conseguiu com os poderes públicos para construir a catedral. Foi o grande idealizador da Catedral de Natal. E ele saía em procissão com crianças, jovens e adultos, cada um levando em suas cabeças as pedras dos arrecifes da praia de Areia Preta para fazer o alicerce da catedral. O Padre João Maria era um visionário para o seu tempo. Além de idealizar e iniciar as obras da nova catedral, ainda lançou o primeiro jornal católico de Natal, chamado 8 de Setembro, e lutou pela abolição da escravatura como presidente da Sociedade Libertadora dos Escravos. Além disso, cuidava dos pobres fugidos da seca e tratava das pessoas doentes de varíola na periferia da cidade. Natal era uma cidade nessa época que não tinha nenhuma estrutura. Não tinha. Então o povo ficava como? Amontoado na periferia, principalmente aqui na Praia do Meio. Foi o lugar onde ele mais atuou. Então aqui ele fazia aquelas latadas com palha de coqueiro e o pessoal se abrigava lá, os flagelados da seca, e ele tratava. Nessa época da fome também aí teve
epidemia de varíola. Aí a varíola também acabou com muita gente, mas ele tratava de todo mundo e, sobretudo, dava assistência religiosa. Mesmo doente, recebia as pessoas, conversava, fazia a unção dos enfermos e ficava, tem coisas escritas que ele diz: eu estou triste porque não estou vendo meu povo. E então o padre Calazans começou a permitir que as pessoas entrassem para conversar com ele. Em 16 de outubro de 1905, às 8 horas da manhã, falecia o padre João Maria, no Alto do Juruá, bairro Petrópolis, Natal. Neste local foi construída a igreja matriz de Nossa Senhora de Lourdes, santa de devoção do padre. E aqui, onde é o altar da matriz hoje, era o quarto do padre João Maria e onde ele faleceu. Em 22 de fevereiro de 2002, foi aberto o processo para a beatificação do padre João Maria. A postulação da causa de beatificação do padre João Maria está na fase histórica, ou seja, a fase de investigação para ser colocado, né, todas as virtudes, tudo que fez o padre João Maria. Então, o Monsenhor Assis, que é o postulador da causa de beatificação, encaminha para Roma. Lá será estudado, né, pelo Tribunal Eclesiástico e depois, então, passará para a causa romana, até chegar à fase em que o Papa considera que realmente o padre João Maria teve virtudes para ser santo. O padre João Maria foi um cristão que viveu o Evangelho, vivenciou o Evangelho. Renovação espiritual e pessoal é o que se vê no Ação Pastoral de hoje, que aborda a renovação carismática católica. Um movimento que tem atraído muitas pessoas na Arquidiocese de Natal é a renovação carismática católica. Vários motivos levam as pessoas a se conhecerem e ingressarem no movimento. A renovação carismática católica a gente conhece através de um seminário de vida em que a gente realiza, né, durante 2 dias, conforme seja esse seminário. Tem o seminário de casais, tem o seminário misto, né, que é as pessoas que não são casadas, e também tem o ministério, tem o seminário de dons também. A renovação é organizada em ministérios, cada um com uma função específica. Um dos ministérios é o da juventude. O coordenador, Daniel Mendonça, explica as funções desse grupo. O Ministério Jovem da Renovação Carismática é o ministério dentro da Renovação Carismática, dentro desse movimento, responsável pelo trabalho junto com a juventude, é responsável pelo trabalho de pastorear, de evangelizar a juventude, de cuidar e de formar também esta juventude. As pessoas que participam da Carismática, como também é conhecido o movimento, mostram-se felizes e transformados. Mudou entre mim espiritualmente, que eu não tinha vivência espiritualmente, e hoje eu tenho uma vivência espiritualmente. Fui renovado espiritualmente e na comunidade, na sociedade. A renovação carismática ela tem trazido muita, não só crescimento espiritual, mas como também amadurecimento na minha vida. E ela também, a importância dela é que ela não só resgatou a mim, como também ela resgata a todos aqueles que buscam conhecer melhor a Jesus Cristo. É justamente nessa perspectiva de mudança de vida que surge o movimento da renovação carismática. A renovação carismática é um movimento da Igreja Católica, a qual Deus suscitou a espiritualidade de Pentecostes e que nesse tempo tem essa missão de semear a cultura de Pentecostes. A partir de umas visualizações que Deus começou a dar a uma irmã, a qual o nome dela é Helena Guerra, no século XIX, e Deus começou a insistir no coração daquela mulher que a igreja precisava ser renovada. E a única força que poderia renovar a igreja seria o Espírito Santo. Passaram-se anos e anos e ela com medo, mas Deus começou a falar em outras pessoas que ela deveria enviar aquilo que Deus estava colocando ao Santo Padre no coração dela. E ela começou a escrever então a Leão XIII. A partir de então, Leão XIII, ao ver as cartas de Helena Guerra, escreve o primeiro documento da história da igreja sobre a pessoa do Espírito Santo. Ela
insistentemente diz que aquilo ainda é muito pouco para o que Deus quer fazer através da pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Santíssima Trindade deveria estar mais viva no centro da igreja, porque ela é quem moveria toda a igreja. Então, diante da insistência de Helena, diante da beleza daquilo que ela escreve, o Santo Padre convoca a igreja a consagrar o século XX ao Espírito Santo. Mensalmente, os integrantes dos grupos de oração participam de formações específicas de seus ministérios, a fim de que possam realizar a missão da melhor forma possível. No próximo bloco, o Padre Matias Soares fala conosco, aqui no estúdio, sobre a ação missionária da igreja. F2 Filmes. Você quer ficar por dentro de tudo o que acontece na Arquidiocese de Natal? Assine o Jornal A Ordem, um informativo semanal com notícias, reportagens, entrevistas, visão da igreja, dicas de livros e muito mais. Com ele, você fica sabendo de todos os eventos que acontecem na Arquidiocese de Natal. Assine 3615-2800. A igreja é essencialmente missionária, mas não é fácil praticar ações missionárias. É mesmo, o tempo das pessoas está cada vez mais curto, mas mesmo assim é possível ser missionário. O Padre Matias Soares nos explica como. Boa tarde, Padre Matias, seja bem-vindo ao Jornal da Arquidiocese. Gostaria de iniciar essa entrevista, gostaria que o senhor falasse por que se diz que a igreja ela é essencialmente missionária. Prezada Luísa, a perspectiva ela deve ser tratada sempre tendo em vista o aspecto teológico. Jesus é o grande enviado de Deus, Ele que nos envia em missão. Celebrar esse mesmo missionário é a gente celebrar a vida da igreja, é a gente celebrar a essência da igreja, é a gente celebrar aquilo para o qual a igreja existe, ou seja, levar a boa notícia do reino de Deus, levar a boa notícia de Jesus Cristo, motivado, impulsionado pelo Espírito Santo a todos os povos. Esse é um ponto de partida que a gente não pode, em hipótese alguma, esquecer, justamente para dar sentido àquilo que é histórico. A gente poder fazer uma tratativa no decorrer do tempo dos elementos históricos ou das atividades ou das atitudes que no decorrer do tempo a igreja utilizou justamente para que essa proposta do reino, essa ação da igreja, para a qual ela existe, não é? A razão de ser dela propriamente pudesse acontecer e acontecer satisfatoriamente. Claro que isso historicamente começa a se realizar tendo em vista a própria missão de Jesus, né? O anúncio do rei, ele que se encarna no seio da Virgem, ele que depois começa a anunciar esse reino, convidando todos à conversão. Depois de sua partida para junto do Pai, nos envia também, envia os apóstolos, mas todo apóstolo também, ele só começou a ser apóstolo porque antes disso também era missionário. Todo apóstolo essencialmente deve ser, antes de tudo, um missionário, um enviado, um escolhido por Deus, né? E Jesus os envia também, ide a todos os povos, anunciar a boa notícia do reino, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Arquidiocese de Natal viveu, entre os anos de 2003 a 2009, um período forte de missão. E como é que o senhor vê essa atuação da Arquidiocese após passados 2 anos desse período de forte evangelização? Cara Luísa, isso é interessante, esse é o questionamento, porque aquele trabalho realizado e pensado antes, aqui na Arquidiocese de Natal, a partir de 2003, tendo em vista toda aquela motivação, né, toda aquela metodologia trazida aqui para a nossa diocese, através do padre Luiz Mosconi,
É interessante que ela motivou não só o trabalho missionário da igreja nesse período, mas até hoje continua, não é, sendo um elemento impulsionador das missões populares em todo o Brasil. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na CNBB, não é, sobre a questão da missão continental. E hoje no Brasil se fala, né, da experiência missionária começada aqui em Natal. Claro que a proposta foi trazida pelo padre Luiz Mosconi, mas ela se tornou visível, mais visível, né, a nível de igreja no Brasil, né, na igreja do Brasil, porque ela começou aqui na Arquidiocese de Natal. A Arquidiocese de Natal, ela acolheu essa proposta, que passou depois para toda a nossa província, a Diocese de Caicó, Mossoró, se expandiu pelo Regional Nordeste 2 e hoje no Brasil, né, se fala dessas missões populares. Por sinal, tanto as novas diretrizes, né, como o documento de Aparecida e de modo muito particular as novas diretrizes agora, estão falando dessas missões populares. Mas ainda voltando ao seu questionamento inicial, como é que eu vejo a questão desse trabalho missionário na Arquidiocese de Natal? A gente vê, né, claramente como um trabalho que motivou a ação missionária da Igreja de Natal. Motivou. A Igreja de Natal hoje vive um tempo especial nesse aspecto da questão missionária. Nós percebemos, né, que está havendo uma sensibilização pastoral e missionária na nossa arquidiocese, claro, com as suas dificuldades, né, os seus contratempos, porque é uma mentalidade nova. E claro, e ainda vai ser qualificada essa nova mentalidade, essa nova proposta por aquilo que a Quinta Conferência de Aparecida nos apresentou. Porque quando foi pensado, né, quando foram pensadas as Santas Missões Populares, a Conferência de Aparecida ainda não tinha acontecido. Mas é interessante que a Quinta Conferência ela veio justamente para oferecer às Santas Missões Populares elementos teológicos e metodológicos para que as Santas Missões Populares elas pudessem verdadeiramente ser tomadas pela igreja de Natal, pela igreja do Brasil, de um modo muito especial pela igreja da América Latina. E eu diria até que na Europa hoje, né, também já havendo essa preocupação com a questão das missões, né? Essa preocupação, né, pela nova evangelização na Europa já está acontecendo. Então, realmente, aquilo que a igreja pensou aqui em Natal, pensou no Brasil, né, tendo em vista essa identidade da igreja, né, a igreja como uma realidade que existe para a missão no sentido de anúncio do reino de Deus, da proposta de Nosso Senhor. Então, a gente vê que foram dados passos significativos aqui na nossa arquidiocese. E nós esperamos que tudo isso deva melhorar. Como eu já disse a você, a gente deu passos, mas precisamos verdadeiramente de uma conversão individual ainda de muitos, claro, todos nós, padres, religiosos, diáconos, bispos, todos nós devemos entender que ou nós realizamos e vivemos aquilo que a igreja pede que o próprio Cristo pede que a gente viva, ou a gente não vai viver a nossa identidade cristã. Quem é cristão hoje deve ser missionário. De um modo muito especial, na Arquidiocese de Natal, nós já demos passos, mas podemos fazer ainda muito mais. E hoje o fiel leigo, fiel que atua nas suas paróquias, ou até que só frequenta a missa, como é que ele pode viver essa missão dentro do seu contexto, dentro da sociedade? Luiz, a questão da missão hoje, o documento de Aparecida nos pede o seguinte, que para que exista uma conversão pastoral é necessário que haja uma conversão individual, pessoal. Se nós, como cristãos, como batizados, não tomarmos consciência de que todos nós devemos ser, antes de tudo, apaixonados pela missão, então a gente não vai conseguir dar esse segundo passo. O documento de Aparecida nos diz o seguinte: a partir do encontro pessoal com Jesus, cada batizado se torna um discípulo e missionário dele. Aí onde é que isso vai acontecer? Vai acontecer de modo circunstanciado, onde você está. É só em outubro que o batizado ele vai ser missionário? Não pode ser. Até porque a dinâmica é outra. A igreja está dizendo para a gente o seguinte: olha, a missão é permanente. A igreja precisa estar em estado de missão permanente.
Aí a gente diz assim, mas a missão é só a visita? A missão é também a visita, a visitação. É também a missão popular. Mas a missão, ela começa prioritariamente quando aquele que é batizado sente a necessidade de testemunhar Jesus Cristo. E isso é fundamental. Por quê? Porque a gente vai ver que a missão ela não pode ter só um elemento quantitativo, um dado quantitativo. Ou seja, eu vou realizar a missão só viver a missão só quando eu participo da minha pastoral, só quando eu faço parte de um grupo de igreja. Eu vou querer ser missionário em todos os momentos da minha vida. Na educação, na minha paróquia, no meu grupo. Eu vou querer ser missionário e dar testemunho de Jesus Cristo como pai de família, como mãe de família, como sacerdote. A missão, ela tem que envolver a pessoa. Se você se converte a ela, se existe verdadeiramente a conversão, ela tem que envolver a pessoa que vai querer testemunhar, que vai querer dizer ao mundo, olha, eu acredito nesse Senhor. Eu quero mostrar para o mundo que ele vale a pena ser seguidor de Jesus. E quando se tem essa consciência, se apaixona pela pessoa de Jesus, né? E isso nos tempos modernos, né? E a gente poderia até dizer pós-modernos. Claro que é uma discussão que não dá para a gente aprofundar aqui, mas precisaria ser aprofundada. Hoje as pessoas vivem em torno das paixões. Claro que o que isso significa para muitos que nos escutam agora, claro que vem aí uma série de questões. As pessoas se apaixonam por tudo, mas será que aquilo que estão oferecendo para que as pessoas se apaixonem está dando um sentido à vida da pessoa? Está humanizando a pessoa? Coisa que Jesus Cristo faz. Porque ele veio para que todos tenham vida e tenham abundância. Vejam o tema, né? A questão da vida, né? O tema da ecologia e a missão. Como é relacionado, como tem o seu ponto de encontro na pessoa de Nosso Senhor, de Cristo. Aí então, de certo modo, a mensagem que fica, não só por causa da Quinta Conferência, claro que a Quinta Conferência nos trouxe os elementos qualificativos daquilo que a gente precisa realizar. Mas se a gente tem essa consciência de igreja, se a gente tem amor à igreja, se a gente tem amor ao Nosso Senhor, se a gente tem amor à causa do reino, a gente vai querer ser missionário lá na nossa paróquia, vai dar a vida, vai acreditar, não é? Vai amar aquilo que a gente faz. Então, esse seu questionamento é provocativo, mas é provocativo não só para o padre, é provocativo para quem nos escuta. Eu sou apaixonado pela missão, eu sou um cristão, eu sou um cristão assim, sem entusiasmo, sem amor, sem convicção. E nós cristãos católicos estamos pecando um pouco nisso. Falta em nós muito amor à missão. Nós precisamos nos apaixonar pela missão. Então isso assim, algo que deve ficar, a gente precisa pensar sobre isso. Como viver a missão na paróquia? Antes de tudo, vamos nos converter a Nosso Senhor. Se a gente se converte pessoalmente, então as estruturas, elas também serão convertidas, elas também serão mudadas. E eu não vou me contentar em ser missionário, em ser batizado, em ser mais um batizado só na minha paróquia. Eu vou celebrar o culto, eu vou fazer parte do grupo, vou fazer parte da pastoral, eu vou fazer parte do movimento, mas aquilo que eu celebro lá, eu quero testemunhar aqui fora. Vou querer testemunhar lá na universidade, que hoje é um campo onde a igreja não está conseguindo, né, entrar com tanta eficiência e eficácia como entrou durante tanto tempo. Né? Nós precisamos entrar nesse mundo, esse mundo que precisa de testemunhas, grandes testemunhas. Precisamos entrar no mundo da política. O documento de Aparecida, não é? E as novas diretrizes estão pedindo isso para a gente. É urgente essa questão. O cristão, como os primeiros cristãos fizeram, eles precisam ser fermento na massa. É isso que a gente precisa fazer. Então, isso é um pouco assim. Claro que são questões muito profundas, a gente poderia até dizer, necessárias que sejam refletidas por nós, né, que a gente sinta, ame, busque mais o conhecimento daquilo que é verdadeiramente a nossa identidade, e a gente conhecendo a nossa identidade, conhecendo que nós temos um Senhor, que é esse Senhor da vida, que nos enviou em missão,
Então a gente vai entender com, sem dúvida alguma, o significado do mês de outubro para a nossa igreja. Então, isso é um pouco em síntese o que eu tenho a dizer. E para encerrar essa nossa entrevista, Padre Matias, hoje em dia sabemos que a gente também vive numa sociedade secularizada. E qual seria o território da missão da igreja dentro desse contexto? De certo modo, eu já introduzi o tema, né? Quando eu entrei, pensei, já coloquei alguns pontos. Mas o território da igreja hoje, eu diria até ir para uma certa ousadia, mas a gente precisa ser ousado para ser missionário. É que o território da igreja, para a evangelização da igreja, é em todos os lugares, nos lugares todos. Não existe um território específico hoje da igreja. Existem todos os lugares e os lugares todos. Não é à toa que a igreja, a partir do concílio, até apresentou um documento chamado, um documento do concílio que trata sobre as missões adigentes. A gente tem que ir ao encontro de todos. A gente tem que sair da zona de conforto para ir, de fato, a todos os lugares, a todos os ambientes. Claro que essa dimensão mais ampla, ela começa naquilo que é particular. Se eu consigo ser um bom cristão na minha casa, na minha família, na minha paróquia, eu também vou ser um bom cristão em outros ambientes onde eu estou. E isso é fundamental, a transformação, essa terminologia utilizada por tanta gente hoje, né? Principalmente quem faz a leitura do pós-moderno, do social, né? Nessa área das ciências humanas, se utiliza muito essa questão, o secularismo. O que significa tudo isso? Né? É aquilo, e a gente poderia lembrar, né? Ou seja, é só o religioso, não é mais a gente dizer que o religioso não pode determinar mais aquilo que é do mundo, digamos assim. Mas aquilo que é secular não pode dispensar aquilo que é religioso. Porque também existe uma racionalidade naquilo que é religioso. Não é à toa que o cristianismo, depois de influenciou fortemente o Ocidente e continua influenciando até hoje. Não é? Se nós pegarmos os pontos-chave da Revolução Francesa, vamos ver claramente, não é? Que quando toda essa efervescência do secularismo, ou daquilo que é secular, começa a entrar no Ocidente, ela só entra essa discussão por causa daquilo que é religioso. Então, nessa sociedade secularizada, Deus continua sendo necessário. Não é? Mas não como uma criação subjetiva do homem, que é uma das grandes críticas que são feitas, não é, ao discurso do religioso. Não é? É que Deus é uma criação do sujeito, é uma invenção do sujeito. Mas essa não é a perspectiva cristã, porque existe o dado objetivo. Jesus nos revelou nosso Senhor. Não é? Então é isso que a gente precisa entender. Que nós, cristãos, temos essa responsabilidade. Existe o secular, ninguém desconhece isso. Não é? Mas que nós, como cristãos, precisamos fazer a diferença nesse secular, precisamos. E o próprio mundo está nos mostrando que sem Deus, sem esse Deus que é misericordioso, que ama, não é? Que traz para o homem o verdadeiro sentido da vida, esse Deus precisa ser anunciado. Não é? Então isso é um pouco o que fica. E eu diria, né, são questões que a gente precisa aprofundar em outros momentos. Muito obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Arquidiocese e uma boa tarde. Boa tarde. De 21 a 28 de outubro, Semana Missionária da Paróquia de Santo Afonso Maria de Ligório, em Mirassol, com tema Missão e Ecologia. A paróquia do Beato Ambrósio Francisco Ferro, no Planalto, vai festejar o padroeiro, no período de 21 a 31 de outubro. A abertura será nesta sexta-feira, às 7 da noite, com hasteamento da bandeira, seguido de um curso sobre os mártires, promovido pela Pastoral da Juventude. De 22 a 31 de outubro, programação festiva na paróquia de São Francisco de Assis, em Cidade Satélite. É a comemoração dos 50 anos de sacerdócio do pároco, Padre José Zilmar de Andrade. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Parque das Dunas, em Natal, celebra festa em honra do Beato João Paulo II. Desde o dia 19, todas as noites, acontece novena na Matriz.
A programação se encerra neste sábado, dia 22, às 7h30 da noite, com missa presidida pelo pároco, Padre João Maria do Nascimento. O Jornal da Arquidiocese fica por aqui. Você pode enviar sugestões de matérias, entrevistas e sua opinião sobre o programa para o e-mail pascom@arquidiocesedenatal.org.br ou enviar uma mensagem para o Twitter, @Arquinatal. Fiquem com Deus, bom final de semana. Boa tarde, muita paz e até sexta-feira.